Bom, hoje, né, a gente vai falar sobre como começar. Como começar o quê? Né, vocês perguntam. Como começar objetivos e metas que você se propõe a cumprir. Então, alguma coisa você quer muito cumprir, né? Um objetivo pode ser, por exemplo, perder peso, passar a comer melhor, passar para alguma prova, né? Enfim, pode ser qualquer coisa nesse sentido. E para todas essas coisas, a gente precisa ter um ponto de partida, né? Um por onde começar. E aí, antes de eu prosseguir com a live, eu queria fazer uma retomada, né? Relembrando. As últimas lives foram lá no Instagram, mas agora acho que eu vou fazer pelo YouTube, que no Instagram o negócio estava complicado. E aí, as duas lives que eu fiz por lá, a gente abordou muito processo, né? Então, eu falei muito de processo lá, falei tanto sobre como valorizar processo, e também uma técnica específica, né, para tornar o processo mais atingível e melhor ali, né? Não tão sobrecarregado, que a gente falou dos microincentivos na primeira live, que foi sobre isso. Inclusive, aqui no YouTube já tem uns cortes, né, sobre isso, dentro do contexto dos estudos, dos microincentivos. E hoje, a gente vai meio que dar uma etapa anterior, né, que é a etapa de pensar no plano. O processo, ele a hora acontece ali, né? Conforme você está fazendo, conforme você está na ação. E o plano, ele vem antes, né? Um bom processo, normalmente, ele tem um bom plano que prevê, assim, meio que o passo a passo, né? Para você conquistar o objetivo que você quiser, certo? E aí, hoje, eu queria perguntar para o pessoal que viu o post lá do Instagram do fast food, do food truck, né? Da Lara comendo hambúrguer. E aí a Lara falou que ela não ia mais comer hambúrguer todo dia, que ela ia traçar uma meta. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum palpite, assim, de qual foi a meta que a Lara traçou. Para vocês colocarem aqui nos comentários. E aí eu vou dando umas pistas até eu dizer qual foi a meta mesmo, né? Eu acho que aqui também o delay é menor, né? Acho que só vantagens fazer pelo YouTube. Isso. A meta de comer menos. Deixa eu colocar aqui. Qual você acha que é a meta que a Lara traçou para não comer hambúrguer todo dia? Que ela disse assim: eu vou fazer isso para parar de comer hambúrguer todo dia. Teve alguns palpites, né, lá no Instagram, que eu abri uma caixinha de perguntas. Teve alguns palpites, né? Teve palpite dizendo, ela vai passar a cozinhar em casa, fazer marmita. E teve um que tá ali um pouquinho mais quente da resposta, que pensar ali, né, na questão das recompensas, enfim, o que ela vai colocar no lugar, passar longe. Tem um pouco a ver com isso também. Também tem um pouco a ver com isso, né, para que ela consiga cumprir. Mas eu vou guardar um pouquinho, né, fazer um certo suspense até eu falar. Porque, assim, gente, quando a gente quer traçar um objetivo, a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça como é que a gente vai fazer isso, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Eu vou
dormir mais cedo. Né? Pô, beleza. Se você me fala só isso, eu vou dormir mais cedo, quero dormir mais cedo, isso é pouco específico. Isso não te leva a ação nenhuma, sabe? Dormir mais cedo é o que você quer, mas não é a sua meta, sabe? Uma meta tem que ser uma ação, tem que ser uma coisa que você vai fazer para chegar no objetivo. Por isso que o objetivo, normalmente, é diferente de meta, né? A meta é sempre ação, assim, o que você vai fazer? E o objetivo é uma coisa um pouco mais ampla, né? Que não necessariamente te leva à ação, mas é o resultado final que você quer ter. Né? Eu quero isso. Esse é meu objetivo. E a meta te diz como que você vai fazer isso, né? Então, a meta, ela tem muita relação com o processo, né? Ela é realmente ali por onde a gente pode começar a pensar para atingir o nosso objetivo e atingir, né? Cumprir essa meta de uma forma bem específica. Então, dito isso, né? Qual é a função da meta, então? Dar um norte e certo objetivo que a gente quer, certo? Ficou claro, assim? O que é a meta, que ela tem que ser uma ação. Deu para entender, né? Beleza. O plano, né? Beleza. E aí vem o plano. E o plano? O plano, ele é tipo um conjunto de metas, sabe? Assim, que você reúne ali para chegar nesse resultado final. Mas todo conjunto de metas começa com o quê? Uma meta. Então, a gente vai fazer bem tintim por tintim aqui hoje e pensar em uma coisa só, tá? Então, a gente vai pensar em uma meta, tá? O plano, né, e as metas, enfim, consequentemente, elas precisam ter alguns fatores, assim, para que elas sejam realmente metas, realmente sejam algo que você vai cumprir ali ou tentar fazer, né, para alcançar o seu objetivo. Né? Então, por exemplo, né, academia é um exemplo clássico. Vou começar a ir na academia. E aí você começa no seu primeiro dia querendo levantar 20 quilos, eu acho que não vai dar muito certo, assim. Porque você vai falar, não, quero me desafiar e tal, então vou levantar 20 quilos aqui direto. Isso, no final das contas, não vai te motivar a continuar indo na academia. Vai ser muito mais um reforço negativo do que um reforço positivo para você continuar indo. Porque você não vai conseguir levantar 20 quilos de cara, sabe? E aí, na sua cabeça, fica uma coisa meio assim, se eu não conseguir nem hoje, para que eu vou continuar? Né? Mas olha a régua que você se botou logo no primeiro dia. Então, assim, não era uma meta interessante, sabe? Levantar 20 quilos desde o primeiro dia. Porque não é realista, sabe? Então, é bom a gente pensar direitinho que tipo de meta a gente vai colocar no nosso plano para atingir esse objetivo, para que a meta incentive a gente a continuar, sabe? Seja um reforço positivo mesmo para a gente ir continuando ali a nossa trilha, né? A nossa jornada. Senão a gente vai desistir no meio do caminho. Faz sentido, assim, quando eu falo reforço positivo, reforço negativo? Vocês entendem, assim, o que é o reforço positivo? O que é o reforço negativo? Ou esses termos, assim, tão meio complicados? Tá, então. O que é um reforço positivo e um reforço negativo? Reforço positivo é quando aquela ação que você faz, ela te instiga a continuar. Então, nesse exemplo da academia. Eu começo na academia no meu primeiro dia, e eu me coloco para puxar 3 quilos, que é um peso ali que eu consigo fazer direitinho, né? É um peso fácil e tal, eu consigo fazer. E aí isso me dá uma sensação de, olha só,
vim na academia, consegui fazer os meus exercícios, amanhã eu volto. Porque eu consegui, sabe? Deu uma sensação de conquista. Se, ao contrário, eu chego no meu primeiro dia, já querendo levantar 20 quilos, e aí eu não consigo, eu vou pensar o contrário. Eu vou falar, pô, não consegui nem no primeiro dia. E aí você já vai querer desistir, sabe? Por isso que é um reforço negativo. É uma escolha que você faz ali, pensando que vai dar super bom e tal, só que na verdade só vai te atrapalhar. Só vai te atrapalhar a continuar indo, né? Porque uma meta, um processo, enfim, é tudo sobre ao longo do caminho, né? Vai levar um tempinho, não é sobre um dia só. Isso. Ir aos poucos colabora para reforço positivo. Quando você se coloca uma meta ali realista, sabe? E sem querer ficar se desafiando pra caramba, quando você começa assim, pequenininho, aquilo ali vai te reforçando positivamente, porque você vai conseguir fazer, sabe? E aí isso te motiva a querer continuar conseguindo. Né? A ideia é um pouco essa. E aí, né, dentro desse assunto, né, de positivo, negativo, ser uma coisa realista, a gente entra nas metas SMART, né, que é a técnica do dia. Metas SMART, muito usadas dentro de ambiente corporativo, mas muito úteis também para a gente pensar em desenvolvimento pessoal, né, nosso. Ainda mais organização pessoal, que é o que a Lanisa ensina e reforça, né? E aí, o que é SMART, né? É uma sigla que é SMART, né? Então, vou colocar aqui, SMART. É uma sigla, né? E aí, cada letrinha dessa sigla significa uma coisa. O S é de específico. Sei que específico é com E, mas em inglês não tem o E, né? Então, fica só o S. De específico, uma meta específica. O que é uma coisa específica? É quando você bate o olho, você já sabe o que é para fazer. É essa coisa do que eu dei o exemplo no início, né? De dormir mais cedo. Dormir mais cedo não é específico. Você quer dormir mais cedo, mas e aí? Você vai fazer o quê para isso acontecer, sabe? Focar bastante na ação, né, do que você vai fazer. Isso especifica a meta, né? Que é a experiência ali que você vai ter. O M é de mensurável. Mensurável quer dizer número. Então, uma meta, normalmente, ela fica mais palpável, assim, mais específica, né? Quando você coloca um número para ela. Então, por exemplo, dormir mais cedo. Se você coloca dormir às 10, já fica um pouco melhor. Ainda não está tão específica, porque você não disse como, né? Mas já tem um número ali, já fica um pouco mais, tá, é 10. Não é só mais cedo, né? Não fica uma coisa assim tão ao vento. O A é de atingível. Então, é mais um processo de você pensar, isso aqui é possível? Eu consigo fazer isso? Né? Tipo a meta lá dos 20 quilos. Pô, eu vou conseguir levantar 20 quilos no primeiro dia de academia? Provavelmente não. Se você nunca fez, provavelmente vai ficar um pouco difícil. Então, isso não é muito atingível, sabe? Mas 3 já é mais atingível. Você consegue levantar 3 quilos, você levanta 3 quilos no seu dia a dia. Então, pensar sobre isso, é mais uma questão de pensar sobre. O R é de relevante. Esse aquilo é importante para você. Isso é um ponto legal, tá? Se você traça uma meta que não tem muito sentido, sabe? Você não vê muito sentido em fazer aquilo, para você tanto faz, fazer ou não fazer, então também não é uma boa meta, sabe? Aquilo ali tem que fazer algum sentido. Nem que seja um sentido de, pensando em trabalho, né, por exemplo. O que isso vai melhorar no trabalho? Entende? Que nem sempre é uma coisa individual nossa, né?
Mas para questões individuais, pensar, cara, isso aqui é importante para mim? E aí, avaliar. E o T, a última letrinha da sigla, é de temporal, que é você basicamente colocar uma data, um prazo. Oi, Pingo! Ó, tô usando a câmera. Estou usando. Estou me acostumando um pouco, né? Ela fica um pouco acima, depois eu vou ver uma posição um pouco melhor até, para ela ficar. Mas aí, terminando o lance do T, que é de temporal, né? Que é basicamente você ter um prazo ou alguma data ali para ter a meta, ou um período de tempo. Tá na live, patrocinador. Eu também posso dar coraçãozinho, né? Posso. Show. É isso aí. Beleza. Então, expliquei aí o significado de cada sigla, de cada letrinha da Smart. Mas agora nós vamos revelar a meta lá do post, do parar de comer hambúrguer todo dia, né, que eu até coloquei aqui, né? Qual você acha que é a meta que a Lara traçou para não comer hambúrguer todo dia? E aí, eu vou explicar tintim por tintim para vocês no S. E aí, como é que funciona isso, né? Você vai respondendo o lance das metas Smart, e aí no final você tem uma meta, né? Não é tipo assim, a meta é pá, e aí você vê se ela tá Smart. É você ir tintim por tintim, e aí você cria a meta ali Smart, né? Que é uma meta mais específica, que te leva à ação. Não é uma meta que você vai ficar meio, e agora, o que eu faço? Né? Então, por exemplo, para a Lara, que quer parar de comer hambúrguer todo dia, no S, ela colocou assim, parar de vir no food truck perto de casa ou pedir delivery de fast food todo dia. Então, repara que ela colocou ações, né? Ir no food truck, pedir delivery. Ela até colocou um todo dia, né? Que ela deu uma coisa ali de tempo. Então, isso especifica bastante a ação que ela vai tomar. E meta é sobre ação. Né? Objetivo é parar de comer hambúrguer todo dia. E aí a meta é como é que eu vou fazer isso. Então, esse é o S dela. Parar de vir no food truck perto de casa ou pedir delivery de fast food todo dia. Bem focado na ação. O M, ela colocou, que é uma coisa de número, só pedir um dia na semana e no final de semana. Vivian, então isso também pode ser o M? Pode. O M não necessariamente tem que ser uma quantidade, uma coisa de dinheiro, uma porcentagem. Pode ser assim, dessa forma, né? De um dia na semana. Ela podia até dar uma especificada aqui. Você vai pedir um hambúrguer só? Vai pedir um combo? Né? Isso aí ia esmiuçar mais também até. Essa parte do M, que é ela colocar um número. Né? Mas colocou aqui, só pedir um dia na semana. Para começar. E no final de semana, né? Aí ela foi pensando no A e no R, né? Que o A e o R é mais uma questão de você pensar. E aí, tá atingível, que é o A? Aí ela colocou, tá atingível, porque eu vou ir reduzindo aos pouquinhos, né? Então ela não vai parar de comer hambúrguer do nada. Isso também é importante. Se você quer deixar de fazer alguma coisa, você não vai parar do nada, entendeu? De fazer aquilo. Você vai ir reduzindo, de preferência colocando outra coisa no lugar. Né? Mas isso aí é assunto para outro dia. Mas aqui ela falou que é atingível porque ela não vai ficar em abstinência, sabe? E ela consegue se reservar para o final de semana para pedir um hambúrguer só ali no sábado ou no domingo, né? Então, para ela tá atingível. Show. O R é relevante? Pô,
Ela falou que está relevante aqui porque ela está começando a ter uns problemas de saúde. Então, é importante para ela reduzir a quantidade de hambúrguer que ela come para ela não piorar aí a saúde dela. Então, ok, é relevante. E o T, ela colocou um prazo. Ela colocou que vai fazer isso por 6 meses. Tá? Tentar fazer essa ação aí toda junta por 6 meses. E aí veio a meta. Qual é a meta final? Só vir no food truck ou pedir delivery de fast food no sábado, por 6 meses. Então, por 6 meses, ela só vai comer fast food no sábado. Tá específico? Tá específico, porque é uma coisa de ação, né? Então, ela tá especificando bem ali o que ela vai fazer. Tá mensurável, porque é um dia da semana só, e tem o lance do tempo dos 6 meses. E aí ela considerou, né? Atingível e considerou também uma meta relevante. E o resumo aí da ópera para vocês. A meta. Final. Deu para entender, assim, como é que você faz, como é que você pensa essa meta? Porque ela podia muito bem só falar isso. Eu vou parar de comer hambúrguer. E aí? Como é que você vai fazer isso? Sabe? Às vezes a gente traça uns negócios desse pra gente e a gente tem fé que vai dar bom. Mas se a gente não para pensar na ação que a gente vai fazer, por quanto tempo, de preferência com um número para facilitar, a gente vê e fala, tá, é para fazer isso. Fica mais difícil, sabe? É igual o exemplo da academia que eu estava dando antes, que o Pinguim não estava, vou voltar. Que o cara vai na academia, primeiro dia ele já quer puxar 20 quilos. Não vai dar bom, né? Tem um número? Tem, mas e aí? Não tá atingível de jeito nenhum. Pode até estar relevante para ele. Mas, assim, esse tipo de meta, quando ela não tá smart, quando ela não tem todas as letrinhas ali batendo, só é reforço negativo pra gente. Só é reforço negativo. Se a gente começa com a régua já lá em cima, aquilo ali não vai ajudar a gente. Aquilo ali só faz a gente querer desistir. Porque você vai no primeiro dia, não vai conseguir levantar 20 quilos e vai falar, então não quero mais. E aí você para de ir na academia. Então, pensar no smart acaba fazendo a gente pensar um pouquinho mais no pé no chão, né? E ter as coisas ali mais atingíveis para a gente começar. Acho que o que mais ficou concreto é que precisamos ir aos poucos. Isso. A meta Smart, ela te dá o que é esse ir aos poucos, né? Ela te ajuda com o seu ponto de partida, por onde é que você vai começar. E normalmente dá um resultado ali pequeno, né? Porque tem que ser atingível para você. Se não tiver atingível, não vai funcionar. Pelo menos no início, né? Depois você pode ir aumentando a régua, mas é sempre nesse aos pouquinhos. E aí a meta te dá esse ponto de partida, né? Então, para Lara, beleza, eu só vou vir no food truck ou pedir delivery de fast food no sábado, por 6 meses. Depois de 6 meses, ela provavelmente vai rever, né? E vai ver ali o que ela vai, se ela vai continuar, se ela falar, acho que eu não preciso mais pedir todo sábado, acho que agora eu posso pedir de 15 em 15 dias, enfim. Ou ela pode pensar em um outro comportamento, sei lá, ela pode passar aí na academia, por exemplo, para dar uma melhorada também na questão da saúde, né, que é uma coisa que ela colocou do porquê que era importante para ela parar de comer hambúrguer. Então, se é uma questão de saúde, ver o que pode melhorar também a saúde, né? Mas a meta Smart dá o ponto de partida, né? Deu para entender direitinho, né? Eu vou copiar e colar aqui o lance do passo a passo também. Só não sei se ele vai me deixar colocar tudo de uma vez. Não vai. Deixa eu copiar. Deixa eu ver se agora dá. Dá. Enfim. Aí tá cada letrinha, né, que ela preencheu até essa meta aí, que fica uma frase só, né, bem
concreta. E aí eu sempre procuro usar isso, né? Vocês sabem, porque o Pingo tá fazendo, o Matheus fez. Quando a gente vai lá traçar a meta do aplicativo, e eu faço aquelas perguntas, né, como é que essa meta vai mudar a sua vida? Qual é o pequeno passo? Por que, enfim, as perguntas lá que eu faço, né, pra gente pensar na meta, isso tudo é para deixar assim, desse jeitinho, mais smart. Então, mais atingível com uma ação bem específica, né? E principalmente realista. Eu sempre foco no lance do realismo, porque normalmente quando a gente quer atingir um objetivo, a gente acha, sabe, assim, quando a gente está motivado, então é um dia bom. O dia acordou lindo. Caraca, você acha que você vai ser capaz de tudo, entendeu? E aí, quando você vai lá, testa e às vezes não acontece, aquilo te derruba, sabe? Isso é muito ruim para a continuidade, né, da tarefa ali. Porque não é uma coisa que vai ser de uma vez só. Eu vou fazer isso aqui uma vez só. Não é uma lista de tarefas, sabe? É uma meta que você está traçando. Então, vai demorar um tempo. Então, você tem que sempre pensar em ações que vão te fazer continuar ali, não que vão fazer você querer desistir, né, no meio do caminho. Querer desistir, né, no meio do caminho. E é isso, gente. Por hoje era isso, né? O lance das metas smart. Queria saber, né, para quem for assistir essa live depois, que aqui na Lanisa a gente ajuda justamente você a traçar esse tipo de meta, entre mil outras coisas, né, que a gente faz aqui, com todo o acompanhamento. Tem o link do formulário para se inscrever na mentoria na descrição aqui do canal. Eu vou ver se dá para colocar na descrição, mas eu não sei se vai dar, porque o YouTube eu acho que só aceita colocar link em descrição depois de um certo tempo. Mas, de qualquer forma, tá aí na descrição do canal. E é isso, gente. Por hoje era isso. A live vai ser bem rapidinha mesmo. Vai ser uma pílulazinha, né? Ali para vocês entenderem um passinho bem específico. Específico de novo, né? Vindo aí. Espero que vocês tenham gostado. Ai, que bom. Fico muito feliz com esses comentários. Vou até botar um festinha aqui. Festinha. Mais festinha. E é isso. Eu gostei desses negócios também. Gente, eu sou muito coisa assim de... Nossa, como é que usa e tal? Eu quero usar também. Dá o coração. Achei fofo. Beleza, então, gente. Obrigada pela presença. Depois vai ter corte dessa live, né? Pra ficar mais fácil. O que é isso? Mas é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.